E aí, Major H? Tudo bom com o senhor? Tudo legal, né? Passa a costa aí. Passa a mão. Major Olavo. Meu nome é Luiz Fernando Ramos Aguiar. Eu estou na Polícia Militar do Distrito Federal desde 1998. Eu sou Olavo Mendonça, sou major da Polícia Militar, trabalho na Polícia Militar há mais de 23 anos. Fui comandante de um batalhão, subcomandante de 2 batalhões aqui em Brasília. Fui comandante de 2 batalhões da Polícia Militar aqui em Brasília, fui subcomandante de 2 batalhões também, fui subcomandante da Rotan. Sou pós-graduado em design, vários artigos publicados no nosso site e também algumas publicações acadêmicas. Sou consultor em segurança pública, tenho vários artigos publicados. Bom, eu nasci aqui no Plano Piloto, mas eu cresci em Taguatinga Norte, na QNG. Cara, minha infância foi muito tranquila. Cresci como qualquer criança, né? Crescia naquela época, nos anos 80 ali, naquela área de Taguatinga, né? Que era muito diferente a realidade na época. Então a gente cresceu praticamente na rua, jogando bola, brincando. O pessoal hoje não vai saber, mas era um bairro da X, a antiga X, então as casinhas eram todas iguais. Não tinha asfalto, não tinha muro, não tinha... A casa dos meus pais tinha um muro baixo, né? Não tinha esse problema que tem hoje de criminalidade, essas coisas. E foi uma infância muito feliz, muito movimentada naquela época, nos anos 80, porque você tinha liberdade, então, claro, as crianças aprontavam bastante, né? Então a gente vivia na rua, a gente brincava na rua, jogava bola, jogava bete, que em outros lugares o pessoal chama de taco, né? Que em Brasília chama bete. Quase não tinha trânsito em Brasília. Então a gente vivia na rua, pô. Só ia para casa quando o pai chegava do trabalho. Já para meus 14, 15 anos eu fui para o Setor Leste, que era um colégio referência em Brasília, de um ensino muito puxado e tudo. Na adolescência, eu estudava num colégio aqui em Brasília que chama Setor Leste. Era um dos melhores colégios públicos de Brasília. Pô, todo mundo gostava de estudar lá. Então não era muito uma obrigação. Ir para o colégio era muito bacana. Os professores gostavam de mim, eu brincava muito, mas eles gostavam de mim porque eu respeitava os professores, gostava de conversar com eles. Não era aquele aluno aplicado, mas dava um somebody love lá nos professores. E a fase dos 15 anos é uma fase que você não está muito afim de quase nada, né? E foi bem naquela época que começou a ter aquele problema político do impeachment do presidente Collor, os caras pintadas, a Uni. Então, eu todo dia tinha passeata praticamente, eu não perdia uma, né? A gente ia muito mais pela questão da bagunça do que qualquer questão política, não sabia nem o que estava acontecendo direito. Mas achava bacana, né? Tava todo mundo lá de cara pintada, as meninas pintavam o rosto de todo mundo, então a gente ia junto, não tinha problema nenhum. Só que isso me custou 1 ano, né? Eu reprovei o primeiro ano do 2º grau graças a essa bagunça. Quando eu reprovei com 15 anos, eu tive a noção que eu perdi 1 ano importante do meu tempo de vida. E isso me fez cair assim em si e falar, não, agora eu preciso tomar a rédea do que eu quero. Meu pai, apesar de ter uma história, né, meu avô era muito rígido com ele, foi muito rígido com ele. E ele se ressentiu um pouco disso, então ele era um cara muito carinhoso com a gente. Ele é um cara muito sério, principalmente no trabalho, mas em casa ele é um cara muito carinhoso. Ele nunca foi esse militar autoritário dentro de casa, ao contrário, ele sempre foi um paizão, sabe? Tinha muito receio, meu pai viajando. Tinha uma transportadora, às vezes trabalhava com caminhões também, que ele botava para rodar, e isso daí fazia com que ele viajasse muito. Então eu lembro muito desse período, né, dessas ausências prolongadas dele, às vezes eu era criança, ficava até com receio, que era uma coisa até comum naquela época dos anos 70, 80, né? Eu tinha muito acidente de carro fatal e tudo, então isso aí me impressionou muito, então eu tinha muito receio, meu pai viajando. Era uma coisa que às vezes me angustiava quando era criança, não tinha telefone, né? Raras as vezes que ele conseguia ligar. E a minha mãe sempre trabalhou, né? A minha mãe, ela sempre teve uma carreira muito brilhante, assim, né? E ela, claro, tinha que dedicar, mas ela também cuidava da gente na medida do possível. A gente passou esse período aí onde eu aprendi também bastante, né? A gente tem que entender essa situação dos pais, né? Dessa ausência para trabalhar e estudar, que faz parte da vida, né? O
Meu pai já era filho de policial, a questão do risco da profissão já virou uma coisa que fazia parte da nossa vida. A gente não pensava muito nisso, nunca pensamos muito nisso. Até porque na época do meu pai não era tão perigoso quanto hoje, né? Tinha, claro, sempre teve risco. Meu pai serviu 8 anos no que hoje é o Batalhão de Operações Especiais, né? Então meu pai estava sempre nas atividades mais perigosas, pô, atrás de bandido que fugia da papuda, locais onde tinha cara surtado, refém, esse tipo de coisa era a atividade que ele fazia. Quando eu era criança eu não tinha nem ideia disso, né? Eu fui tomando consciência dessas coisas com a idade. A gente assistia bastante televisão à época, passava muito seriado de policial, né? Aquela coisa toda. O meu avô tinha sido delegado, já tinha tios meus policiais. E aí eu já comecei a ter aquele sonho desde criança de ser policial, né? Eu acho que a minha mãe tem um caderno meu lá, quando tinha 5 anos, eu já me desenhava de polícia, né? Com roupa de policial, aquela coisa toda, então eu sempre gostei disso. E eu brincava bastante, né, com os colegas, aquela bagunça de polícia e ladrão, e eu era sempre o policial, né? A carreira policial sempre foi uma coisa que teve dentro do meu espectro de possibilidades. Mesmo quando eu estava na universidade, eu pensava em me formar e ser de um quadro auxiliar, de alguma maneira estar envolvido com a polícia militar. Só que aí eu tinha que fazer o vestibular, né, para poder passar no concurso da Polícia Militar. E aí eu tive que fazer um cursinho preparatório, né, um cursinho assim, cursinho mesmo para vestibular. Depois teve a questão do divórcio dos meus pais se divorciaram em 96. Isso aí foi um baque muito grande na época pra gente, foi onde eu consegui acelerar o meu processo de já ter a minha vida, né, porque ficou muito sobrecarregado, principalmente a minha mãe. E foi na época também que eu conheci a minha esposa, né? Minha esposa, ela é irmã de um grande amigo meu dessa época da adolescência, que estudava comigo lá no Setor Leste. A gente começou a namorar, então aí que eu já comecei a saber mais ou menos o que eu queria. Eu estava lá na UNB, cabeludo, e um dia meu pai estava sentado no sofá lá, acho que a UNB estava em greve, que é uma coisa muito comum na Universidade Federal, né? Greve, você ficar uns 2 meses sem aula. E aí ele chegou e jogou o edital no meu colo. Falei, ó, fiz tua inscrição no CFO. Eu fiz o primeiro concurso antes de fazer o cursinho. Eu fiz o primeiro concurso para ver como é que era a prova. E eu achei a prova, aquela questão, né, de fazer vestibular 3 dias e redação, eu achei bem puxado. Consegui já fazer o segundo concurso, já de primeiro passei para oficial da Polícia Militar, que era o vestibular da UNB na época. Só que teve a prova física, eu não tinha me preparado bem, e deu um contratempo, acabou que eu reprovei na barra. Na hora de fazer as barras, eu não consegui fazer todas. Naquela época o concurso público não era essa maratona, tão difícil quanto é hoje, mas já era um negócio complicado. Até porque o nosso concurso, ele era o vestibular da UNB. A gente fazia o vestibular da UNB, eles pontuavam, né, faziam a nossa conta, como se fosse um curso da UNB, só que a gente não cursava na UNB, fazia na academia de polícia. E eu não passei, o que foi um baque muito grande, e a gente estava com um problema financeiro na época na casa. Então a minha mãe não tinha condições de pagar para eu fazer o cursinho de novo. Eu falei para ela que não precisava, eu ia estudar em casa, eu também comecei a trabalhar com outra coisa. E graças a Deus fiz a segunda vez, passei na prova física, fiz o concurso de 1997, né, da Polícia Militar. Fui aprovado em todas as fases, a fase médica, tudo. E no dia 5 de maio de 98, eu incorporei na Polícia Militar, né, com 21 anos. E aí eu fiz a inscrição, já estava com a inscrição feita, já tinha pago. Não lembro se ele já tinha pago ou se ele me deu o dinheiro ali, ó, vai lá fazer sua inscrição. Eu sei que eu fui lá e fiz. E passei bem colocado. Eu fui, na prova escrita eu fui o 14º. Quando terminou prova, exame médico e prova física, né? Porque um processo para entrar na polícia são várias fases, né? Eu acabei em 4º lugar na minha turma. Então, passei bem classificado, que era uma preocupação minha, para não ter dúvida, né? Para não falar, você entrou só porque o seu pai é... Não, fui bem classificado, era um dos mais antigos da minha turma. E entrei na polícia. Falei, vamos lá, né? É engraçado, né? Foi um momento muito interessante que eu me lembro da sensação até hoje. Porque quando a gente entra para a Polícia Militar, a gente é incorporado no primeiro dia. Você foi incorporado, mesmo você nunca tendo vestido uma farda na vida, você já recebe a identidade de policial, sua conta corrente para receber o salário e você já é polícia. Mesmo você tendo chegado agora, né?
E aí, claro, a polícia não deixa você usar a farda de cara, você tem que passar por um período de adaptação, que eles chamam de semana zero. Então eles colocam você para trabalhar, né, para fazer o curso de calça jeans, camiseta branca, andando com mão para trás, cabeça raspada, para você ir se adaptando à vida militar. Eu cresci ouvindo as histórias do meu pai, principalmente da academia. Só que meu pai fez academia em Minas, e a academia de Minas é uma academia centenária. Então tem uma tradição, uma academia muito bem estabelecida. E a nossa academia era nova. Era meio bagunçada, né, comparando com as histórias que eu ouvia. Então eu fiquei um pouco decepcionado no início, que eu achava que o Arrocha ia ser muito pior, que ia ser um negócio muito mais organizado e tal. Mas a nossa academia tinha algumas limitações até pela idade, que era uma instituição nova. Que a cobrança fosse maior, que tudo fosse mais. Até a época também é diferente, tudo muito diferente. O meu pai serviu o exército, né, quando ele era jovem e tudo, e entende essa questão de ser militar, de ser policial e tudo. Ele nunca fez assim muita questão que eu fosse, mas também nunca desmereceu de forma nenhuma. Então eu vi que ele tem orgulho, ele gosta, né? Eu passei uma fase difícil na academia de polícia, onde eu pensei em desistir. E nessa noite que eu pensei em desistir, a gente não tinha celular na época. Eu falei, cara, eu vou ligar para... Eu saí escondido do alojamento, fui no Orelhão, lá perto da banda de música da academia, e falei, cara, eu vou ligar para alguém, para minha mãe, para me buscar, porque eu não aguento mais. Tá muito difícil. Eu já tinha passado algumas situações muito chatas, eu falei, eu não vou ficar mais. Só que na hora de eu ligar, eu falei, cara, eu vou ligar pro meu pai. E aí meu pai, de uma maneira de pai falar, né, falou assim, pô, você lutou tanto para estar aí, você vai desistir agora? Agora? Não desiste não, para com isso e tudo, falou comigo, explicou que vai passar, vai dar tudo certo, esquenta a cabeça não, e no final ainda falou assim, não liga para sua mãe. E os ritos de passagem sempre foram muito importantes para mim. Quando a gente entra na polícia, a gente tem uma cerimônia de recepção na academia. Então, a família fica toda lá, todas as famílias vão lá para receber, a academia faz uma solenidade imensa e tal, e vocês agora, os novos cadetes, pois isso aí para mim já foi. Aí faz uma cerimônia, uma formatura, e foi uma formatura muito simples, né? Porque as coisas de militar são simples, não tem nada demais. Fez uma formatura lá, um olhando para a cara do outro assim, a gente nunca tinha visto o outro fardado, engraçado, né? Depois de quase um mês de convivência. E foi muito interessante ver assim, né? Eu lembro que eu olhei assim, que eu estava fardado assim, eu não acreditei. Né? No dia que eu passei no concurso, que eu recebi o resultado, eu peguei uma farda do meu pai e já botei e me olhei no espelho. Falei, caraca, agora já era, meu irmão. E é engraçado, porque o dia eu fiz aquilo, acabou as dúvidas. Eu falei, é isso mesmo que eu quero. Eu lembro da sensação de estar envergando aquela farda pela primeira vez, o orgulho e um receio também, né? Eu falei assim, agora o negócio ficou sério. Eu vivi várias situações de risco. O primeiro choque de realidade que a gente teve assim, com essas questões fora de controle, né? Fora do que a gente esperava, eu fui escalado imediatamente na esplanada dos ministérios que ia ter uma grande manifestação. Essa manifestação era do MST. Então, a gente já tinha passado por algumas manifestações bem complicadas, onde teve confronto. Então, eu já fui preparado, eu não fui, como a gente brinca no meio policial, de peito aberto, achando que vai dar tudo certo. Eu já fui com o pé atrás. Teve uma que foi assim, a primeira, eu estava num patrulhamento, uma invasão que tinha aqui em Brasília. Hoje não é mais invasão, hoje é até um bairro de classe média, mas na época era uma invasão. E a gente desceu para fazer uma abordagem, na verdade estava fazendo uma incursão nesse local. Então eu desci da viatura, ele também, e o motorista ficou atrás com a viatura apagada, vindo mais devagar. E a cidade estava toda escura, não tinha um poste, só os barracos. Ali na esplanada dos ministérios as coisas mudam muito rapidamente. No que é uma manifestação pacífica, em 5 minutos, 10 minutos vira um confronto aberto. E a polícia tem esse controle, digamos assim, essa capacidade de reagir. Então, nós fizemos o nosso policiamento, ficamos lá horas ali em pé na frente ali do Congresso, e tem o momento do revezamento, que é o momento que você vê uns outros policiais que já descansaram, e você retorna ali para o ônibus, né? E nesse momento que a gente estava passando ali pela N1, estava tendo um grande tumulto ali embaixo. E alguém atirou na gente, de dentro do barraco. E a gente não tinha ideia de onde veio o tiro. A gente não conseguia nem saber para que lado olhar. A gente só escutou o barulho e o zunido da bala, né?
E o nosso motorista que devia socorrer a gente se apavorou e fugiu. Cantou o pneu e fugiu com a viatura. Tinha uma viatura da Polícia Militar, que depois eu soube que era uma viatura de comando, onde o comandante da área estava negociando com eles já ao final da manifestação. E por sei lá que motivo, esse pessoal cercou a viatura de comando e atacou a viatura de comando. E eu falei, caraca, agora ferrou, que esse cara vai atirar de novo na gente. Ele tá vendo a gente não tá vendo ele. E o Fernando, que era o policial que estava comigo, em vez dele se abaixar e ficar quieto, ele começou a xingar o cara que tinha fugido. Então ele começou a pular e xingar o cara, desgraçado, covarde, tenente, olha esse desgraçado, esse covarde. Eu falei, cala a boca, o cara vai atirar na gente de novo. E eu acho que o cara não atirou porque ele deve ter rido lá pra dentro também, né? Achou engraçado, falou, não vou nem atirar nesses caras não. E a gente teve que sair caçando esse cara dentro da comunidade lá da favela. Ele estava umas 2 ruas acima. E ele realmente ficou com medo e fugiu. Mas foi o primeiro dia que eu falei, o negócio é de verdade. Não é brincadeira. E eu vi aquela situação, embaixo a viatura cercada, o pessoal jogando pau e pedra. Aí eu dei a ordem, a gente exausto de cansados, e eu dei a ordem para o meu efetivo para equipar que a gente ia descer. Imediatamente ninguém, né, a vantagem de ser militar é essa, né, a ordem é ordem, então todo mundo equipou, recolocou o capacete e descemos ali aquele gramado e entramos em confronto lá com as pessoas para poder liberar a viatura. Situações também que eu acho que são muito perigosas, que a gente subestima, mas são as situações com multidão. Porque quando a gente está... E aqui em Brasília é muito comum, porque tem muita manifestação, né, muito ato dessa natureza. Quando a gente está cercado por uma multidão enfurecida, eu acho que são momentos também muito perigosos. São momentos de muito perigo, porque a turba perde o controle. Só que nesse momento que a viatura se retirou, o meu pelotão foi praticamente cercado. E começou um grande confronto ali, né? Eu tive 2 policiais feridos, um com gravidade, com traumatismo craniano. E nesse momento desse grande tumulto, o helicóptero da Polícia Militar fazia um rasante para poder espalhar os manifestantes, sair de perto da tropa que estava sendo atacada. E no momento que a gente estava assim, praticamente todo mundo no chão e aquela confusão, não sabia para onde correr, veio a cavalaria da PM, que é a cavalaria que faz choque, né? A cavalaria desceu e conseguiu afastar os manifestantes e a gente conseguiu retrair o policiamento. Policiais são feridos ali, você não tem como tirar o cara, porque está cercado, não tem onde se proteger. Tem policial que às vezes perde o controle porque nunca passou por uma situação daquela. Com vários policiais machucados, eu também. E a cavalaria se posicionou e conseguiu acabar com o confronto. Então é uma situação que você tem que ter muito sangue frio e capacidade de coordenação para manter a tropa unida ali, porque a única vantagem que a gente tem contra a turba é a organização. Então se a gente perder a organização, a gente perde o controle. Aquele momento foi um momento da minha carreira onde eu entendi a gravidade de uma situação política, ideológica, que as coisas podiam desandar rapidamente, né? E onde a gente, assim, ninguém queria saber se você era gente boa, se você tem família, se você gosta do movimento ou não gosta do movimento. É aquela questão, né, do cara te etiquetar, você é policial, ele não é, e ter aquele confronto generalizado ali. Eu falo com meus amigos que eu não entrei na polícia em 98. Eu entrei na polícia quando eu nasci, porque eu vi o meu avô, né? Meu avô já contava as histórias, meu pai, a primeira lembrança do meu pai de farda, eu lembro do cheiro ele usava um cinto de couro, né? Na época a polícia usava um cinto de couro para arma, para algema, munição. Então tem essa lembrança desde criança, então é como se eu cresci indo em quartel, em solenidade, festa. Como meu pai já era filho de policial, a questão do risco da profissão já virou uma coisa que fazia parte da nossa vida. A gente não pensava muito nisso, nunca pensamos muito nisso. Até porque na época do meu pai não era tão perigoso quanto hoje, né? Tinha, claro, sempre teve risco. Meu pai serviu 8 anos no que hoje é o Batalhão de Operações Especiais, né? E é muito complicado, né, a gente comentar isso, porque é muito difícil para qualquer mãe ter o seu filho incorporado a uma força policial no mundo. Eu acredito que no Brasil deve ser um sofrimento um pouco maior, porque realmente o Brasil não é um cenário tão amistoso para policiais. Então eu comecei minha carreira na polícia, logo
os primeiros 60 dias, eu acho, eu sofri um acidente num acampamento. Eu tive que ir para o hospital e depois eu tive várias situações. Tanto é que em agosto, setembro de 2003, eu tive um burnout, né? Eu fiquei muito estressado e eu precisei tirar férias, né? Eu tinha passado 2 anos sem tirar férias. Viajar com a minha esposa, que a gente estava recém-casado, para poder reestruturar de novo o meu emocional. Depois que eu entrei na polícia, eu entendi muito da cabeça do meu pai, que eu não entendia. Por exemplo, meu pai, se falasse que vai o próprio evangelho de carnaval. Vamos no evangelho de carnaval, que era um negócio, eu não ia para curtir, ia para trabalhar, para fazer serviço voluntário. E ele ficava nervoso. Aí eu fui trabalhar, quando eu entrei na polícia, eu fui trabalhar no carnaval. Aí eu entendi. Porque o carnaval é um caos. Você tem gente agredida, faca. E quando a gente está na polícia, a gente só vê o lado ruim da festa. Isso é engraçado, que a gente gostava de fazer no carnaval, né, com a MPC, era o evangelismo de carnaval. E aí quando eu fui pro setor leste, eu tive um amigo lá, que o cara, ele ia me falando das coisas, das experiências que ele tinha e tal. E aquilo me interessou muito, eu fui pra igreja sozinho. Comecei a frequentar a igreja Batista Filadélfia, lá no Guará, sozinho. Em 2003 eu voltei para a Igreja Católica em definitivo. Isso foi muito bom. E foi onde também eu comecei a estudar de verdade assim, as questões teológicas, eclesiologia, arqueologia bíblica. Eu comecei ali em 2003. É o campo do pensamento estruturado que eu estudo há mais tempo, né? Uma coisa que me marcou muito, assim que eu me formei, eu cheguei no quartel, eu fui trabalhar no primeiro batalhão que cuida das Açu aqui em Brasília. A gente chama batalhão pioneiro, que é o primeiro batalhão. Eu cheguei lá no pioneiro e veio um tenente falar comigo. Aí viu meu nome e falou: "Você é filho do Coronel Aguiar?" Eu falei: "Sou, senhor, tenente." "Poxa, eu queria falar uma coisa pra você. Seu pai me ajudou demais. Seu pai, se eu sou oficial hoje, eu devo a seu pai." Pô, aquilo me encheu de orgulho, né? Eu falei: "Caramba." Claro, no começo da academia a gente teve um pouquinho de um sofrimento um pouco mais forte, né, nessa questão do choque de realidade com algumas questões. E eu passei muitas ocorrências graves. Depois eu participei da formação da Rotan, em Brasília. Foi criada essa tropa especializada ali entre 2003 para fazer frente a uma série de demandas mais graves que a polícia estava passando. Eu tive a oportunidade de trabalhar no QG. Então saí da atividade operacional e fui para a atividade meio. Não tinha tanto tempo de polícia. E aí lá eu tive uma experiência que me marcou, que eu falei assim, que eu entendi, comecei a entender como as coisas funcionavam. Eu fui para a comunicação e alguém teve a brilhante ideia de fazer uma campanha. E aí eu falei com a capitão que trabalhava comigo na época, falei: "Capitão, isso aqui não vai dar certo." Aí eu comecei a entender, eu falei: "Caramba, para fazer diferença para a corporação, lá na ponta da linha eu não consigo, é aqui que a gente consegue fazer a diferença. É aqui, porque é aqui que as decisões são tomadas. Eu, como tenente, eu jamais seria ouvido no meu batalhão numa decisão estratégica dessa. E aqui eu fui, porque eu estou no lugar certo. E aí eu falei: não, eu tenho que permanecer aqui, mesmo não sendo meu lugar predileto. Eu já tinha visto que na ponta da linha você cumpre as determinações que chegam, né? Você faz diferença para a pessoa que está sendo atendida, mas para a corporação a diferença é muito pequena. Teve essa grande mudança, eu fui chamado para servir no comando de policiamento, já como capitão, e dali eu fui mandado para a diretoria de telemática, onde se lida com a parte de computação da polícia, onde eu comecei a implementar um projeto de computação para as viaturas e de comando e controle. E nós tivemos uma implementação desse sistema em todas as viaturas da Polícia Militar, com a inauguração da sala de comando e controle. Infelizmente, naquele período político da corporação, houve uma ingerência política e esse projeto ele foi paralisado e eu fui transferido, né? Lá no QG eu comecei a mexer com atividades mais relacionadas nesse campo político e acabei como diretor de comunicação da Associação dos Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal. E numa dessas, tinha um projeto na Câmara dos Deputados que, na nossa visão, era muito prejudicial para as polícias militares do Brasil. E a gente fez um texto falando sobre essa medida, né? Sobre essa medida que era extremamente prejudicial.
E com a autorização do presidente, na época a gente fez a publicação. E a reação no dia seguinte foi terrível, principalmente do presidente que havia autorizado. A gente não entendeu o que estava acontecendo. E veio uma sucessão de reprimendas que eu não conseguia entender por que estava acontecendo aquilo. Afinal de contas, estava defendendo a corporação. A partir desse episódio, eu comecei a entender que nem todo mundo que veste a farda está do lado da corporação e que muitas vezes o interesse particular se sobrepõe ao interesse da polícia. É claro que no início da carreira policial a gente se questiona muitas coisas, muitos aspectos, né? E desde a academia a gente já questionava algumas coisas, não a missão da polícia, porque desde que eu entrei para a polícia eu entendi que a missão da corporação, da polícia, que é servir e proteger o público, a sociedade, essa missão é maior do que a corporação. A gente demora a entender o que está acontecendo, para compreender o jogo, né? Foi ali que eu comecei a ver que não bastava só vestir a farda, que existia uma guerra que estava além da guerra contra o crime. É uma guerra cultural, que a polícia estava perdendo, de 20-0 no primeiro tempo, porque a gente trabalhava, lutava, machucava, era machucado, morria, e nós éramos retratados com os inimigos da sociedade, sendo que a gente estava derramando sangue para protegê-la. Né? O Brasil é o país que mais mata policial no mundo. Então, a gente queria entender por que isso. E por que dessa má vontade, esse preconceito. Se tem um preconceito que existia concretamente naquela época, era contra o policial, principalmente o policial militar. Que era a guerra da política, do conhecimento, do estabelecimento da narrativa, de quem conta a história, de como a história é contada, das pessoas que tentam subverter a verdade para obter um lucro pessoal. E esse foi o episódio que me mostrou essa face que eu não conhecia. Teve um episódio que a gente passou, né, que até o nosso companheiro aí, o Major Olavo, se acidentou no campo, no exercício de campo que a gente fez. Eu sofri um acidente, eu tive uma queda, né, lá de um obstáculo. E nessa queda do obstáculo eu bati a cabeça na alça de manejo do fuzil, né? E aí eu apaguei, né? E eu tentei socorrer ele e o pessoal meio que não acreditou em mim. E ele sofreu uma concussão, teve um traumatismo craniano. Ele viu que eu não estava bem, ele se posicionou junto ao instrutor. O instrutor no primeiro momento não acreditou que era um problema mais sério, mas ele se posicionou. E num momento de coragem foi lá e levantou e me apoiou, né, no ombro e me carregou para a ambulância, né? E graças a Deus não teve nenhuma consequência mais grave. Mas eu conheci ele nesse momento. Foi um momento assim onde nós tivemos o nosso destino ali cruzado, nessa situação onde ele teve essa coragem, né, de se posicionar e me socorrer. Depois disso resultou num processo e a gente teve já uma experiência que eu falei, não é aquele romantismo que a gente acha, né? Isso aqui, a coisa é séria, a gente corre risco, coisas ruins acontecem. Depois disso nós trabalhamos juntos na diretoria de telemática, na Ditel, já como capitães. Ele fazendo a parte de intranet da polícia, né? Ele desenvolvendo o design da nova intranet da Polícia Militar, ali no começo dos anos de 2010, e eu trabalhando naquele projeto da computação embarcada. A gente já via muitas coisas acontecendo e dentro principalmente da associação, a gente tentou fazer publicar revista, produzir textos pela associação para tentar mudar a realidade. E na internet não tinha nada. Tudo que você tem de polícia ou é aquela, né, fanfarronagem, que é tiro, bomba, pá, que é muito legal, mas não faz mudança nenhuma. E na área técnica tinha muito pouca coisa. E aí eu, juntamente lá com o Major Olavo, a gente, vamos fazer um site. E nós dois tivemos os dois projetos finalizados abruptamente, né? Eles não colocaram a intranet no ar, transferiram ele de volta para a comunicação social. Essa intranet depois ela foi
praticamente apagada dentro do servidor da Polícia Militar, e ele tinha um backup, né? E esse backup nós usamos para fazer a primeira ideia do Blitz. Então a gente viu que precisava fazer alguma coisa a mais. Daí surgiu a ideia do Blitz Digital. Porque esse cara trabalhou com vídeo, ele sabe muito bem como é que é. Exatamente, eu faço coisas só para te irritar, cara. Da puta. A tradição. Que a gente já estava trabalhando nessa guerra que a gente já tinha tomado consciência, né? Da guerra cultural, principalmente na área de segurança pública, teve a frustração, né? Do pessoal. Foi engraçado, porque pegaram o projeto todinho que eu levei. Eu aprendi um sistema para fazer o troço. E aí os caras pegaram todo o trabalho que a gente tinha feito e jogou fora. Eles deletaram. Deletaram do servidor, por motivos que desconheço até hoje. E deu essa ideia da gente fazer tipo uma Police Magazine no Brasil, né? E usando o sistema que ele tinha desenvolvido, acabou que deu tudo certo. Só que a gente queria criar uma revista mesmo, com colunistas, para não ficar uma coisa assim pessoal. E nós demoramos quase um ano, né? A gente pagando o servidor, ele desenvolvendo, eu escrevendo, ele escrevendo também, chamando pessoas. Alguns toparam vir, outros não. Eu lembro que a gente convidou o professor Olavo de Carvalho, ele autorizou a colocar os artigos dele no site, incentivou a gente. O padre Paulo Ricardo, o Perceval Pugina, todo mundo participou do lançamento do Blitz. E aí no dia 31 de março de 2013... Botamos o bichinho no ar. Ele entrou no ar. Primeira revista eletrônica para policiais militares do Brasil. E nós começamos a trabalhar com isso, né? Então, começamos a escrever artigos técnicos, artigos como usar bandoleira policial, como usar cacetete, tonfa, algema, história dos apetrechos de fardamento, como talabarte, fuzis. A gente foi fazendo vários artigos e trazendo pessoas excelentes, onde, por exemplo, você vai pesquisar sobre polícia militar e segurança pública, você vai cair no Blitz Digital, e se tem algum assunto que a gente não tenha domínio, que nós tenhamos pessoas que estejam colaborando com o site e a gente consiga retroalimentar aquilo ali, como funcionam praticamente os grandes sites de polícia do mundo, né? A gente às vezes tem aquele choque de ideias, de opiniões, mas graças a Deus a gente trabalha de maneira muito harmoniosa. Não, mas é muito legal, sabe por quê? Um complementa o outro, né? Porque às vezes, por exemplo, eu que sou mais sanguíneo, aí eu geralmente escrevo com o fígado. Aí eu, antes de publicar alguma coisa, aí eu passo para o Olavo, dá uma olhadinha aí para ver se... E às vezes ele me passa também, às vezes ele também fica meio emocionado, me passa, não, Olavo, vamos dar uma maneirada aqui, porque pô, a gente está em momentos diferentes. Ou então faz uma correção, né? Isso, é importante. Então porque a os gente textos trabalha eles ficam sendo replicados. Isso, a gente trabalha com passa erro, não tem jeito. A gente não tinha estrutura. Do mesmo jeito né? a gente faz com os nossos colunistas. Às vezes os caras mandam um texto pra gente. A gente conserta, arruma, orienta. A gente orienta o cara, fala, isso aqui pode te prejudicar, cara. Eu sei que você está defendendo isso aqui, mas pensa. Às vezes o policial está nativo, então tem toda uma questão legal. E foi uma necessidade de reação também. Porque quando a gente entrou na polícia em 98, em 97 tinha acabado de ter um episódio muito grave em São Paulo, que foi o negócio da favela naval, né, que tem aquele caso do Rambo. Só o pessoal mais antigo vai lembrar disso aí. E teve um movimento que partiu lá do estado de São Paulo que quase extinguiu a polícia. E a gente fez a academia nesse clima. Toda a nossa academia foi nesse clima de insegurança, de a polícia vai acabar, vão desmilitarizar a polícia. Então a gente foi formado nesse caldo cultural, de que a polícia estava eminentemente... Em perigo. Em perigo, exatamente. Ela estava em risco eminente de acabar, que ela ia ser desmilitarizada, que era questão de tempo. Tinha oficiais que falavam isso pra gente, ó, vocês não vão herdar uma polícia militar. E esse pessoal revolucionário é mestre da comunicação e da propaganda. Então eles venderam para os policiais que ia unificar as polícias, só que ela ia ser desmilitarizada, que a polícia ia fazer o ciclo completo, que a gente ia poder investigar, que os policiais iam ganhar bem, que todos os policiais iam virar chefes, e todo mundo ia viver feliz para sempre, e aquela conversa fiada. Na imprensa todo mundo falava que só existia polícia militar no Brasil, que era... Né, o nosso artigo acho que é o carro-chefe, que foi o Olavo que escreveu, porque todo mundo falava isso,
E a gente, pô, mas a gente sabe que não é verdade. É uma mentira, A né? gente sabe que tem polícia militar na França, na Espanha, em Portugal, No Chile, no na Chile, Argentina, na Argentina, na Turquia, em Angola, Jordânia. no mundo todo. E por que esse negócio persiste? E aí ele falou, vamos escrever. Pô, então escreve. Ele escreveu, aí eu divulguei, na época a gente tinha o Orkut. A gente já fazia também militância nas redes sociais, né? E era engraçado que o Orkut, as comunidades policiais no Orkut, elas eram muito fortes, elas tinham... O Orkut, quando o Orkut estava morto, as comunidades policiais ainda tinham muita força no Orkut. Ainda tinha muito movimento, né? Então a gente começou a publicar e foi um boom, porque ninguém falava isso. Então, as coisas absurdas. E o brasileiro, muitas vezes, a gente estava naquela grande guerra cultural ali dos anos, principalmente a partir de 2003, onde não existia defesa, né? O que você falasse que tivesse alinhado ideologicamente com o governo, com quem tinha dinheiro, né, era tomado como verdade e acabou. Então a gente começou essa militância, o site começou a ter uma repercussão muito positiva e isso daí foi trazendo frutos, a gente começou a interagir com outros policiais, com associações, com federações de policiais, com congressistas. Os documentos começaram a circular, né, foram sendo republicados dentro da internet. Começaram a ser citados em trabalhos acadêmicos. Pelo Congresso Nacional. Também. Tem comissões de estudo do Congresso e da que Câmara. citam artigos do Blitz. Que na fundamentação para início da comissão, tá os artigos do Blitz lá. Está publicado no site da Câmara dos Deputados. Hoje no Brasil, você vai falar de medicina, você chama um médico. Vai falar de direito, você chama um advogado. E quando você vai falar de polícia, você não chama um policial. Você chama um repórter, chama um antropólogo, Um sociólogo, um sociólogo. né, um especialista em THC. Exatamente, especialista em veterinária para falar de segurança pública. E eles falam exatamente daquilo que eles não têm o menor conhecimento. Quanto menos conhecimento eles têm, mais certeza eles têm daquilo que eles não sabem. E esse pessoal era engraçado, porque eles tinham recurso, muito recurso, que a gente nunca teve, mas eles não tinham uma coisa que não tem dinheiro que compra, que é credibilidade. Eu tive a experiência de trabalhar no Conselho dos Comandantes Gerais. E toda vez que eu falava com o comandante geral, ele falava, eu conheço o Blitz Digital. Eu já li o Blitz Digital. Aquilo me enchia de vaidade. Ou seja, pô, a gente conseguiu atingir os caras que comandam as polícias, os caras que estão no poder de decisão. E aí, com o tempo, isso começou a passar para a área acadêmica. Então, às vezes, uma pessoa fazia um artigo científico e citava um artigo nosso como fonte. E a gente às vezes pedia autorização, às vezes não, às vezes a gente encontrava o artigo, a gente estava pesquisando e encontrava um artigo que tinha o Blitz como referência. Tipo, pô, estamos fazendo diferença, estamos contaminando os meios acadêmicos, estamos começando a mudar a forma das pessoas pensarem. Esse feedback, né, de vários policiais, porque o Blitz já tem 8 anos. Então nós temos policiais que estão entrando hoje, ou que já têm algum tempo de carreira, que quando eles começaram a pesquisar na internet sobre polícia militar, eles acabaram caindo no Blitz. E eles entenderam vários aspectos, ou muitas vezes ele estava fazendo um curso, ou um curso superior, estudando, e ele, querendo fazer um contraponto do que estava sendo falado, ele foi procurar na internet e ele foi cair no Blitz. Teve um episódio muito legal com um professor da Academia do Barro Branco, que é a Academia dos Oficiais de São Paulo, entrou em contato comigo e falou, poxa, Major, eu li o seu texto, posso usar ele com meus alunos? Então eu sei que aquele texto foi usado com uma turma inteira do CFO. Ou seja, uma turma de oficiais da Polícia de São Paulo toda teve contato com o material nosso, com o nosso site. E nós temos esse viés, né, digamos assim, de buscar a verdade de coração sincero. Então é claro que o sistema, né, hoje social nosso tem vários problemas e essa doença do tecido social, ela contamina todas as instituições humanas, seja da igreja até a polícia. Mas a gente sabe que para fazer essa cura, principalmente começa pelo campo das ideias. Então, se você tem uma fonte, mesmo que você não concorde com o que você está lendo, mesmo que você tenha outra visão de mundo, mesmo que você tenha outros valores, é importante você ter o contraponto. E antes do Blitz, e até praticamente hoje, continua a mesma coisa, você só tem um Blitz digital que não é de um viés de esquerda. Nosso sonho com o Blitz Digital é se tornar a maior referência do Brasil no que se refere à polícia e segurança pública, sem dúvida nenhuma. A gente quer poder fazer material de qualidade,
curso, formação para os policiais. Tem um canal de televisão do Blitz Digital para falar só de polícia o dia todo, mostrar as ocorrências de destaque, né? Fazer a parte conceitual, mas a parte da fanfarronagem também, mostrar o policial num curso, a parte legal de ser polícia, né? Porque a atividade policial é muito divertida, principalmente para quem está vendo, para quem está participando geralmente não é tão não, mas para quem está vendo é muito interessante, é muito gostoso de você assistir. Então a gente quer mostrar esse universo para as pessoas. A gente quer atingir não só o policial, mas o cidadão comum. Porque esses profissionais estão na rua arriscando a vida todo dia, eles merecem reconhecimento, eles precisam ser reconhecidos. Eles não podem ir para a rua trocar tiro com vagabundo, colocar sua vida em risco e ser execrado como são execrados pela mídia. Porque hoje o policial ele não tem referência. Né? Ele espreme ali para ver uma notinha saindo de uma ocorrência que ele atendeu na rua. Para sair num portal que sai a ocorrência dele, mas no outro dia sai uma matéria desqualificando a polícia, dizendo que o policial é racista, esse lixo que eles publicam. Que o policial visse no Blitz Digital um local onde é produzido conteúdo por ele e para ele. Nós precisamos que esses policiais que têm esse conhecimento, que se dedicam além do que é esperado deles, para escrever, para estudar, né, na busca do conhecimento, eles busquem o conhecimento no Blitz e alimentem o Blitz de conhecimento. Então nós tivemos os grandes artigos também, que tiveram muita repercussão no Blitz, que não são nossos, que nós escrevemos, são de colaboradores. Uma coisa que eu gostaria muito de ver o Blitz se tornar é uma referência para a massa policial. Que ele tivesse a capacidade de alcançar o grosso da tropa, de forma massiva. Que o policial visse no Blitz Digital um local onde é produzido conteúdo por ele e para ele. Que ele se enxergasse ali. E o Blitz Digital, eu queria que ele fosse um contraponto, mas de alcance nacional. Que chegasse na massa policial, que chegasse na mãe do policial, que chegasse no filho do policial, que ele tornasse um foco de comunicação, um foco de comunicação de referência. Que fizesse o cara sentir orgulho. Pô, no Brasil tem um site, tem um canal, tem um portal, tem um local onde o cara vê o policial como ele é. A gente queria demais que eles chegassem no coração deles a importância e a dimensão física e até espiritual dessa missão. Onde eles se imbuíssem, entendessem a profundidade do juramento que eles vão fazer, entendessem a diferença que eles vão fazer na vida de milhares de pessoas. E nós sabíamos, né, que um bom policial para lutar uma guerra que não é uma guerra normal, não é uma guerra de troca de tiro na rua, é uma guerra cultural e até espiritual, ele tem que ter uma formação intelectual, moral, filosófica até um pouco, e cultural muito forte. A fé é um elemento indispensável para o policial. Indispensável. Eu acredito que você não consegue colocar um cara na rua para enfrentar a morte, O policial ele sempre vai em direção de onde todo mundo está fugindo. Você não consegue fazer que o cara faça isso de forma eficiente, comprometida, com dinheiro. Quanto que você tem que ganhar de salário para morrer? Não é possível você convencer uma pessoa a enfrentar a morte só com dinheiro. Porque sua vida não tem preço. Se não houver um compromisso para além dessa vida, o cara não se engaja na missão. E uma das coisas que a gente perdeu foi esse sentimento que a gente tinha, mesmo sendo... Antigamente o regime era muito brutalizado, né? O tratamento às vezes entre os policiais era muito desumano. Às vezes eu fui contando umas histórias por lá, falando que a polícia é assim. Um dia ele falou assim, bicho, eu não sei que polícia é essa que você está falando, que eu não conheci. Porque realmente a polícia mudou muito, né? Muita coisa mudou na polícia. Mas a gente tinha uma referência de família, de um ajudar o outro. Um espírito de corpo, Um espírito de corpo, exatamente esse problema. Um espírito de corpo que não é pegou corporativismo. Não é corporativismo. É diferente. Então uma coisa que eu queria resgatar é o cara tirar da cabeça, sabe? Às vezes hoje o cara entra na polícia com o sentimento de ser um funcionário público comum, como se ele fosse um carimbador de tribunal. E tem com priora e para casa. Com priora e tal. Esse cara vai ser o mais infeliz na Terra sendo policial. Ele está no lugar errado. Não vem para cá. A polícia não precisa de gente assim. A polícia precisa de gente apaixonada. Gente que põe a farda
e vibra, pô. O cara põe a farda e olha no espelho assim e fala, porra, eu sou polícia. Meu irmão, agora eu vou pra rua. Com orgulho mesmo. Assim, cara, Vou combater. a gente vai ficar arrepiado, entendeu? É um negócio que não tem explicação. É isso que a gente precisa. É o cara motivado, assumiu o policiamento, pegou o rádio, colocou a arma na cintura, fala, bicho, agora eu vou cumprir o meu dever, eu vou fazer o que eu nasci pra fazer. Feliz. Feliz da vida, tá ali com o companheiro dele, fala, bicho, esse cara salvou minha vida hoje. E ele sabe que aquilo ali não é só um cara que tá na viatura com ele, é um irmão, pô. É o cara que salvou a vida dele aquele dia. Mas eu fico pensando o que seria da minha vida se eu não tivesse sido policial. Eu não consigo me enxergar fazendo outra coisa. Quando a gente é mais novo, a gente fica pensando assim, se eu pudesse eu me aposentava agora só com salário. Agora que eu tô chegando perto, que eu tô com 23 anos, eu já tô com medo. O que eu vou fazer quando chegar esse dia? Como é que vai ser? Porque não é uma coisa que está dissociada, é impossível o cara ser um policial e achar que o trabalho dele acaba quando ele sai do serviço. Não acaba. Eu vi quando meu pai se aposentou, eu vi o baque que ele sofreu. Porque qualquer outra carreira, o cara é médico, ele se aposentou hoje, ele continua médico. Ele faz um atendimento voluntário, ele continua usando jaleco, ele continua usando estetoscópio. O engenheiro, ele se aposentou, ele continua engenheiro. O militar não, principalmente o policial. Ele se aposentou, um dia é tudo festa, parabéns pelo serviço, continência. No dia seguinte ele não veste nem a farda mais. No dia seguinte, acabou. Ele não exerce a profissão dele nunca mais. Por isso que muita gente fala que ser policial é um sacerdócio. E vários policiais perdem a vida no horário de folga. Perdem a vida, exatamente. Não tem jeito. Não é uma profissão comum, não é uma vida comum. Uma das coisas que eu mais gosto na minha carreira é de dar orgulho para minha família, de ver meu pai, né, quando meu primeiro comando, meu pai pôde estar presente, para ver aquela passagem. Né? Nesse dia eu senti, agora passou o bastão. Os meus pais, graças a Deus, a minha mãe, por exemplo, sente um orgulho muito grande, né, da profissão, de toda essa caminhada que a gente teve. Ela acompanhou muito de perto os momentos mais difíceis, os momentos de provação, os momentos assim, de perseguições, de problemas graves que nós passamos. Mas eu sempre tive o apoio da minha mãe, do meu pai, da minha irmã e principalmente da minha esposa, né? A minha carreira ela não consegue ser separada ali dela, porque ela estava comigo desde antes de entrar para a polícia. Eu consegui chegar onde a gente almeja, que todo oficial é preparado para o comando. Então, quando a gente consegue assumir um comando, a carreira está completa. Se eu me aposentar hoje, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. Me acompanhando, me ajudando no momento que eu estava doente, que eu estava estressado, que eu estava passando por grandes problemas, né? Os momentos difíceis ali de perseguições, momentos, né, complicados que a maioria dos policiais passam, né? Principalmente quando está na rua. De ser incompreendido, né? Muitas vezes você toma uma atitude ali e aquilo repercute durante anos, né? E você tem que lidar com aquela situação que você tomou, aquela decisão que você tomou. Onde a gente faz a diferença mesmo para a população é no comando do batalhão, onde você atende aquela comunidade, aquele local, né? Aquela cidade, aquele bairro. Eu acho que é ali que a gente consegue fazer a diferença, mesmo com toda a limitação.